na presença de seja quem for, até esses deuses falsos que dominam o mundo, Deus consumismo, Deus o que for, mas nós devemos estar sempre lembrados, eu vivo para o louvor do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina sobre tudo, foi Ele que criou. Lembra lá de Gênesis? A terra era sem forma e vazia. E acaso Deus cria alguma coisa que é o caos? Cria. Tudo quem criou foi Deus a partir do caos. Então Deus fez o cosmo a partir do caos. E quem criou o caos? Foi Deus também. Ele é criador de todas as coisas e Ele organiza todas as coisas. Então, a terra era sem forma e vazia, mas o Senhor, pela sua soberania e pelo seu poder, organizou tudo para poder colocar o homem, o ser criado à sua imagem e semelhança, para louvor da sua glória. Nosso Deus é soberano. Da fundação do mundo, nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus e céus, em separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Olha, o Maílke, ele está aprendendo. Toda segunda-feira ele está aqui. Nós estamos aqui para dar aula. Ele chega uma hora antes, uma hora e meia antes, para aprender bateria. Ele fica treinando aqui. Então, dentro de algum tempo, mais alguns meses, Maílke vai estar tocando. Você veja, ele já evoluiu. Em pouco tempo, tem um mês de aula mais ou menos,
Ele já evoluiu, está melhorando. Então, graças a Deus, os meninos, os outros dois estão aprendendo, um está aprendendo guitarra, o outro está aprendendo contrabaixo. Então, com o tempo, esses meninos vão estar tocando, e eu sempre de olho neles, digo, presta atenção, não é para ser artista para aparecer para ninguém, não. É para ajudar na igreja aqui a levar o louvor organizado. Como está escrito no Salmo, tangei com arte. Esse tangei é tocai. Levai o louvor a Deus com arte. Bem feito o negócio, tá certo? Então, nós temos terra e céu. O último hino, Maio que toca de novo. Terra e céu proclamam o seu louvor. Vocês sabem que nós temos o Salmo 19 que diz isso. Toda a criação proclama o louvor de Deus. Então, terra e céu proclamam o louvor de Deus, a maravilha, o poder, a majestade de Deus, toda a sua criação. Só o homem, por causa do pecado, é que é rebelde. Só. Todos os outros seres da criação de Deus proclamam a glória de Deus. Que coisa triste. Só o homem. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida, e das riquezas insondáveis, quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilha e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida, e das riquezas insondáveis, quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando com a irmã Nina. Oh Senhor, graças te damos. Amém. Oh Senhor, o Senhor seja o nosso guardião. Sim, meu Pai amado. Amém. Amém. Sim, Senhor Deus.
Amém, amém. Hoje a Alda está conosco, com alegria. A Alda está aqui hoje. A Alda agora é cidadã de Guarabira, talvez seja até prefeita de lá. Vocês não viram, mas entrou ali uma moça lindíssima, com um jovem também muito lindo, é minha filha e meu genro. Estão ali conosco, graças a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos. No capítulo 6, nós leremos. Romanos, capítulo 6. E nós vamos ver, como eu falei ainda há pouco, como é que nós vivemos uma vida cristã totalmente transformada. Isso é uma coisa que, naturalmente, a gente vê, sem nenhuma dificuldade, entre os membros de qualquer igreja, que as pessoas dizem que são cristãs, mas a sua vida não é transformada. A sua vida é igualzinha à vida que ele levava antes de dizer que é evangélico. Como eu contei aqui a história da moça lá, que era evangélica, dizendo que era evangélica, mas ia para chiclete com banana, para Ivete Sangalo, para não sei quem. Ou seja, o que mudou na vida dela? Nada. Mudou só o crachá. Né? Ela antes disse que era católica e agora diz que é evangélica. Mas continua do mesmo jeito que ela vivia, sem nenhum problema. E nós vamos ver que não é assim. Não é assim. Capítulo 6 de Romanos. Todo o capítulo 6 não é tão grande, eu vou ler aqui essa parte para vocês. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça.
Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Normalmente, do capítulo 6, esse é o versículo que quase todo mundo conhece. Esse versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Mas isso é simplesmente a conclusão geral de todo esse texto que a gente leu aqui. Então, olhem só, queridos. Como nós temos falado aqui diversas vezes, a carta aos Romanos é uma espécie de teologia sistemática acerca da salvação, sabe? Tem a explicação bem detalhada e bem sistematizada da salvação nessa carta. E a salvação, como nós sabemos, implica mudança radical de vida. Então, algumas pessoas, eu sei, porque já disseram para mim, tanto disseram pessoalmente, como várias pessoas já me disseram, e as pessoas dizem, inclusive pastores, que eu sou um pastor radical. O que não for, não é pastor. O que não for pastor radical, não é um pastor. É um patife que está no cargo de pastor. Tem que ser radical. Nada é mais radical do que a palavra de Deus. Nada é mais radical do que a salvação. Nada é mais radical do que... Ninguém é mais radical do que Jesus. Afinal de contas, queridos, se somos novas criaturas, se fomos recriados, como Paulo diz lá aos Coríntios, nós somos nova criação, nós somos novas criaturas. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Se fomos recriados, isso quer dizer que nós temos nova vida. E essa nova vida é totalmente diferente da vida anterior. Ou então, nunca houve salvação. E essa é a grande maioria dos membros de qualquer igreja. Essa é a verdade, a realidade na vida da grande maioria dos irmãos de qualquer igreja. E especialmente na vida dos pastores. Pela forma como eles pregam e ensinam. Não há nenhuma dúvida disso. Só que aqui, pelo que Paulo ensina, ele mesmo já começa questionando desde o início. Peraí, quer dizer que nós agora vamos pecar à vontade por causa da graça? Porque não estamos mais sob a lei? Ou... Não. Tem alguns questionamentos aqui que a gente pode levantar logo de cara. Como nós poderemos viver uma nova vida nessa mesma vida? Afinal de contas, aqui fala que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, mas a gente sabe que ninguém morreu coisa nenhuma. Cristo efetivamente morreu, mas nós não. Como é que a gente vai viver uma nova vida nessa mesma vida velha? Isso é um questionamento que a gente pode fazer. Será que essa exigência não é absurda? Como nós poderemos ser obedientes como Jesus Cristo foi? Por acaso é possível isso? Ele é Deus. Ou então, virando para o outro lado, como aparentemente tinha aqui alguém pensando, se a salvação é pela graça, e essa graça é abundante, então a gente pode pecar à vontade, porque quanto mais a gente pecar, mais graça. Você percebe claramente nesse capítulo aqui, no ensino de Paulo, que havia quem pensasse isso. Ora, por que eu tenho então que fazer sacrifício de obediência? Se eu desobedecer, que é pecado, vai haver graça suficiente para cobrir esse pecado. Não há por que eu me preocupar com obediência, não há graça suficiente. Nós vamos ver, quando você estuda esse contexto aqui, que havia alguém lá na igreja, havia alguém pensando nisso. Pois bem, irmãos, nesse capítulo 6 aqui, que obviamente está depois do 5, 4, 3, 2, 1, Paulo já explicou sobre a situação desde o capítulo 1, eu já preguei sobre isso aqui, sobre a miséria em que se encontra o ser humano, totalmente destituído da graça de Deus, não glorifica a Deus, como nós vimos aqui, e Paulo diz que todos são indesculpáveis por causa disso. Então ele explica que, mas não ficou assim não está tudo acabado não, há a justificação, há a salvação dos eleitos de Deus pelo sangue de Cristo, pela obra de Jesus na cruz. E agora,
A partir do capítulo 3 ele começa a ensinar isso. Uma vez justificados, ele começa a apresentar, nesse capítulo aqui que nós lemos, quais são as bases doutrinárias para que a gente entenda que uma vez justificados, a nossa vida agora é outra vida. Não pode mais ser a mesma vida. Mesmo sendo nesta vida, aqui na terra. Não pode mais ser a mesma vida. Uma vez justificados, nós temos que viver em obediência. Uma vez justificados, nós temos que perseverar e crescer em santidade. Ao contrário do que alguns irmãos de Roma, pelo que Paulo explica, alguns irmãos pensavam que não. Até por causa da filosofia platônica. Esse corpo aqui, o que a gente fizer no corpo não interessa não. O que interessa é o espírito. Muita gente pensava isso. Era a cultura da época. E Paulo está dizendo, não podemos oferecer nossos corpos à imoralidade. Você sabe o que é isso? Era perversão sexual que era dominante naquela época mesmo. No Império Romano. A gente tem mania de dizer que o mundo hoje está perdido. O homem não está nem 1% do que era naquela época de Jesus. Em termos de prostituição e corrupção e tudo. Com PT e tudo. Não está nem 1% perto do que era a corrupção naquela época. Então, irmãos, a gente precisa saber isso. Por isso, logo nos versículos 1 e 2, ele já começa, como a gente diz, matando a pau a questão, logo nos versículos 1 e 2. Que diremos, pois, depois dele ter explicado isso, que nós estamos salvos pela graça e tal. É a graça é abundante. Onde abundou o pecado, ele disse antes, superabundou a graça. Ou seja, todos os pecados que nós tivemos, é isso que ele está querendo dizer, que todos os pecados que nós cometemos, houve uma graça superior que nos perdoou. Mas aí ele imagina, porque alguém podia estar... Quer dizer então que a gente pode pecar à vontade. Ele, não. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante ainda? Não. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele já morremos? Ele começa a explicar então que se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como ele diz em Efésios capítulo 2, se nós vivíamos na miséria total do pecado, em que vivem todos os homens, se nós estávamos condenados a viver desse jeito, inclusive terminando no inferno, mas nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, como ele explica desde o capítulo 3 até aqui, ele vem explicando isso. Se nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, pelo poder do Senhor, não há mais, logicamente, não há mais que se falar em andar em pecado. Então quem está pensando, quer dizer que tem muita graça, então a gente pode pecar à vontade, que tem graça abundante. Não, porque quem foi liberto do pecado sequer pensa mais uma coisa dessa. É por isso que às vezes eu digo, os tais presbiterianos totalmente imbecis, eu sou um presbiteriano e posso falar isso, que dizem, eu sou predestinado, eu já vi irmão dizendo isso. Irmão não, isso não é meu irmão. Eu já vi crente presbiteriano dizendo isso. Se eu sou predestinado, então eu posso pecar à vontade, que eu já estou predestinado. Obviamente um animal desse nunca foi convertido. Nunca foi convertido, ele não sabe nem o que é isso. Pois eu já ouvi gente dizendo isso. Não aqui na nossa igreja, claro. Que se disser, eu boto ele para fora na hora. Brincadeira, mas isso é um absurdo, obviamente isso é um absurdo. Eu já ouvi, e não foi só uma vez não, viu? Nem duas, nem três, já ouvi várias vezes isso. Ou seja, essa pessoa não sabe o que é salvação. Então, irmãos, uma vez libertos da escravidão do pecado, não há mais que se falar em continuar em pecado. Agora há que se falar em continuar e perseverar crescendo em santidade de vida. Eu agora tenho nova vida. Uma nova vida em Cristo. E vivo por Cristo. Olha, irmãos, nós não fomos justificados pelo sangue de Cristo? O que é justificado é tornado justo ou declarado justo pelo grande juiz, Deus. Você foi declarado justo. Então agora você vai viver como um justo. Nada mais justo. Então o apóstolo passa a explicar a sua doutrina a partir logo do versículo 2. De modo nenhum. Não há que se falar mais em pecado, coisa nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele já morremos? Ou porventura ignorais, vocês não sabem não, seus romanos,
Ou ignorais que todos os que foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, presta atenção, seus romanos, e nós aqui, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, nós morremos com ele na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Nós agora morremos e nós agora ressuscitamos. Porque quem morreu, justificado está do pecado. Até o 7. Irmãos queridos, prestem bem atenção, irmãos. Vamos ler até o 11. Ora, se já morremos com Cristo, isso é a coisa mais lógica do seu, conclusão lógica. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou será que nós morremos com Cristo e ficamos mortos? Quer dizer que a ressurreição de Cristo não serviu para nós. Você diz que é crente, mas não vive como crente. Que história é essa? Que história é essa? Estão entendendo como isso não é possível? Cristo não ressuscitou? Ressuscitou. Então, se eu morri com Ele para o pecado, eu também ressuscito para a vida de santidade. É isso que Paulo está ensinando aqui. Eu vivo dizendo para vocês que crente vive como crente. Você não vive como crente não, meu irmão? Não, pois então você não é crente. Você é membro de uma igreja dita evangélica. Você não é crente. Se a sua vida não evidencia, se você não vive crescendo em santidade, crescendo no conhecimento de Deus, muito complicado. Então preste atenção, eu li aqui o 8. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Ele não ressuscitou. Ele não foi para a glória do Pai. Pois muito bem, a morte já não tem domínio sobre ele. Ora, Cristo morreu. Não morreu? Morreu. Passou 3 dias sepultado. Sim, sim. Não apodreceu? Não. Ressuscitou. Subiu ao céu. Pois agora não tem mais morte para ele. Como diria o grande filósofo brasileiro Rogério Magri, Cristo agora é imorrível. Então, é que ele está dizendo, Cristo ressuscitou, foi para a glória do Pai. Então, se nós ressuscitamos com Ele, nós também morremos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu não posso mais viver em pecado. É isso que ele está dizendo aqui. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Irmãos, essa é a vida transformada de um crente que é crente verdadeiramente. Ele tem que entender isso aqui. E por que Paulo fala do batismo aqui? Tem gente que considera isso aqui como uma doutrina do batismo. Isso aqui não tem nada a ver com doutrina de batismo. Por que ele fala em batismo? Porque naquela época, irmãos, como nós vemos na Bíblia muito claramente, especialmente em Atos, quando o Evangelho de fato foi pregado por toda a terra, ali, na época, nós vemos muito claramente no Novo Testamento que as pessoas convertidas eram batizadas no ato. Na mesma hora em que ela era convertida, ela era batizada. Lembra do eunuco? Ia num caminho, quando Filipe foi levado pelo Espírito Santo para ensinar para ele a doutrina. Quando ele percebeu a doutrina, ele disse, espera aí, eu creio nessa história, eu creio nesse Jesus. Que impede que eu seja batizado? Tem água aqui, ó. Então pronto, vamos batizar. Lembra do carcereiro de Paulo? Foi convertido e imediatamente foi batizado ele e sua família. Lembra dos 3.000 na pregação de Pedro em Atos 2? Irmãos, nós cremos, e agora, o que faremos? Pedro disse, arrepender de ser batizado. Foram batizados mais de 3.000 naquela mesma hora, está dito lá.
Então é por isso que Paulo aqui está dizendo que a conversão é como um sepultamento no batismo. Jesus não morreu e foi ressuscitado. O batismo não simboliza exatamente a conversão. Então é como se você tivesse morrido, o velho homem, a água exemplifica a purificação. Você morreu e ressuscitou. Nós não morremos realmente, nós sabemos disso. Então isso é um simbolismo. Aí você vê aqui, o batismo simboliza exatamente a justificação. O momento em que você foi transformado de pecador condenado, escravo do pecado, para pecador justificado, livre na ressurreição de Jesus. É isso que simboliza aqui. É por isso que Paulo fala aqui em batismo. Porque o batismo era algo simultâneo à conversão. Não havia essa história de 1 ano, não sei quanto, de curso para poder fazer batismo. Isso é invenção da igreja secular, da igreja histórica. Para quê? Para dar poder ao clero, só para isso. O clero passa a decidir, inclusive, sobre a sua vida espiritual. Foi só para isso que foi inventada essa história de curso de catecúmenos, não sei o quê. Isso nunca existiu na igreja primitiva. Ao longo da história da igreja, o clero foi criando poder e se dando poder cada vez maior, a ponto de decidir sobre a sua vida espiritual. Você não está preparado para o batismo. Mas o que é isso? Mas, infelizmente, essa é a realidade de qualquer igreja, inclusive da nossa. Porque está nos regulamentos. Então, irmãos, a gente tem que saber dessas coisas. Como vemos em todo o Testamento, essa história de preparação para batismo, isso não é bíblico. Isso é invenção da igreja histórica. Você creu em Cristo, creu, seja batizado. É isso que a gente vê. Por quê? Porque ali, naquele momento, fica simbolizado que você morreu para o pecado e ressuscitou para a santidade. É isso que tem na Bíblia. E mais, eu creio plenamente, porque está escrito na Bíblia também, tudo que você faz diferente do que está escrito na Bíblia é maldição. É por isso que Paulo fala que o batismo representa o sepultamento para o pecado e a ressurreição no mesmo ato para a santidade. Do mesmo modo em que Jesus foi sepultado e ressuscitou. Foi sepultado com um corpo corruptível, Jesus morria, tanto que morreu. Corruptível quer dizer isso, sujeito à morte, sujeito a apodrecer, sujeito a doença, sujeito a tudo. Jesus, filho de Maria, era sujeito a tudo isso. Foi morto numa cruz, apanhou, sangrou, tudo isso. Então ele, assim como ele morreu nessa condição, ele ressuscitou numa condição que não morre mais, que não sofre mais, que não sente mais dor, que não apodrece mais. Então ele está dizendo isso quando somos batizados. Esse batismo simboliza exatamente a morte como Cristo morreu. E ao mesmo tempo simboliza a ressurreição como Cristo ressuscitou. É isso que ele está dizendo aqui. Incorruptível pela glória do Pai. Ou seja, a conversão não é algo tão simples como simplesmente mudar de crachá. Ah, eu era católico, hoje sou evangélico. O quê? Tu não vai não para o Carnatal? Eu vou perder o Carnatal. Quer dizer, uma pessoa dessa estava dizendo que era evangélico. E eu vou perder o Carnatal? Ela só mudou de crachá. Só mudou de igreja. Mudou de religião, só isso. Mas ela não mudou. Não houve mudança nenhuma. Alguns irmãos daquela época pensavam assim também. Aí, irmãos, os irmãos daquela época, Paulo está ensinando para os irmãos daquela época. E hoje é diferente? Será, queridos, que a conversão não é só um simples trocar de religião, um simples trocar de igreja? Quantas pessoas nós conhecemos aqui na cidade, os famosos desigrejados, que andam de igreja em igreja, de igreja em igreja, não tem sequer compromisso com igreja nenhuma, pula para cá, pula para lá, pula para cá, e diz que é crente. Eu tenho plena convicção bíblica que essa é a realidade dos grandes, da maioria dos membros da dita igreja evangélica. A maior parte pensa que crente é só porque ele é membro de uma igreja. Pensa que conversão é só porque ele mudou da igreja católica para a igreja evangélica. Ele pensa que é isso que é conversão. Eu disse para vocês aqui que uma vez a gente estava, eu com a Margarete, ela estava dando um trato nas unhas, se não queria, e eu lá com o meu livro lendo.
Aí falaram de uma senhora que estava se ultimando com câncer. Aí quando disseram lá o nome da mulher, Margarida disse, eu sei quem é. Eu sei quem é. Ela é da igreja presbiteriana do bairro dos Estados. Aí a mulher do salão, que se diz crente também, dizia que era crente. Ela era crente, então ela está salva. Ela achou que o fato da mulher ser da igreja do bairro dos Estados, presbiteriana, ou seja lá o que for, é sinônimo de ser salvo. Ela achou que o fato de ser membro de uma igreja evangélica é sinônimo de ser salvo. Não é. Não é. Sinônimo de ser salvo é se a pessoa realmente é convertida. E se ela é convertida, ela tem uma vida nova. E se ela tem uma vida nova, essa vida é totalmente diferente da vida anterior à sua conversão. Seus valores mudaram. Olha, irmãos, especialmente no versículo 6 e 9, Paulo fala aqui, vocês não sabem disso não, é? Ou 6, sabendo isto, você não sabe não? Sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Jesus, na cruz, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O 9, sabedores de que também, havendo ele ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. Então, assim como ele morreu e foi ressuscitado, ele não morre mais não. Então, se nós também morremos na cruz com ele para o pecado, nós também não temos mais recaída ou qualquer coisa para o pecado não. Nós agora vivemos em santidade. Temos vida eterna, mesmo nessa vida aqui ainda. É isso que ele está dizendo aí o tempo todo. O que se configura, obviamente, numa vida de santidade, assim como Jesus morreu para a vida secular, o filho de Maria, e ressuscitou para a glória eterna do Pai, como ele diz aqui. No 10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. É assim a vida do crente, não pode ser diferente disso. Eita, pastor radical. Eu não, a palavra de Deus é radical. A palavra de Deus é radical. Ou seja, a nossa vida de crente precisa ser identificada com a morte de Jesus. E a semana passada nós falamos sobre isso na tal Semana Santa. Precisa ser identificada com a ressurreição de Jesus, que nós falamos aqui na tal Semana Santa. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. E mais, esse viveremos não é uma coisa associada exclusivamente a um futuro escatológico, não, quando ele vier. Não, já começa aqui. Significa passar a viver com Cristo e em Cristo. Significa que a cada dia nós estaremos mais santos. Significa que nós perseguiremos a santificação o tempo inteiro, até nos tornar iguais a Cristo, porque é esse o nosso destino. Quem não tem convicção disso, está com a vida espiritual muito complicada. Afinal, na cruz do Calvário, irmãos, Jesus consumou a obra da salvação em sua totalidade. Está consumado. Aí nós vemos no versículo 11. Se no 8 nós lemos aqui que nós não morremos para Cristo, morremos para Cristo. Então nós também veremos com Ele. Pois então, no 11, assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E isso é a partir de agora. Não é quando Jesus voltar para nos buscar, não. Isso é a partir de agora. Quando ele diz viveremos com Ele, não é só lá no final do mundo, não. É a partir de agora. Ou seja, queridos, na cruz do Calvário, não apenas foram mortos os nossos pecados. Pronto.
morri para o pecado, está resolvido isso. Não, não. Também na ressurreição de Jesus foi-nos dado o poder de viver em Cristo, no poder do Espírito Santo, para a santidade, visando a vida eterna, que já começa aqui. É isso que quer dizer vida em abundância. É uma vida que não acaba mais. Ela começa, não está falando de riqueza desses ladrões do Evangelho aí, não. Ele está falando de vida em Cristo e com Cristo. Tem nada a ver com bens materiais. Então essa vida em abundância é isso. Ela já começa aqui, meu filho. Na hora que você foi batizado em Cristo, ele não está falando em batismo, ele está falando na conversão, pois aí começa a sua vida em Cristo e com Cristo. Não termina mais não. Termina aqui nesse mundo. Mas você será ressuscitado para viver com Cristo na eternidade. É isso que o homem está explicando aqui. E a vida do crente tem que evidenciar isso já desde aqui. Não é lá na eternidade não que eu vou mostrar que sou crente. É aqui. É aqui. Percebe, irmãos, por que eu insisto tanto numa vida de santidade? Porque só uma vida de santidade evidencia que você é crente. Não tem outro jeito. Pode dizer que é crente à vontade, pode botar quantos adesivos você quiser no seu carro, pode encher seu carro inteiro de versículos da Bíblia, isso não quer dizer absolutamente nada. É a sua vida de santidade. E é santidade de verdade, no poder do Espírito Santo, não é santidade dos fariseus, não. Aquilo ali é falso. É santidade de verdade. Por que é que eu insisto tanto em vida de santidade aqui? Porque não pode ser diferente. Esse pastor é radical. Não pode ser diferente quando há conversão verdadeira. Essa é a conclusão lógica do apóstolo nos capítulos 12 a 14, como nós lemos aqui. Não reine, portanto é sempre uma conclusão de alguma coisa, o pecado em vosso corpo mortal, como existia no caso, de maneira que obedeçais às suas paixões. Eu vivo dizendo aqui, quanto mais necessidades você tem, isso evidencia quanto menos você tem Cristo no seu coração. Escutaram bem isso? Que eu já disse não sei quantas vezes aqui. Quanto mais desejos de eu quero, quanto mais desejos você tem, quanto menos Cristo você tem no seu coração. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Essas paixões é isso, eu quero, eu preciso, eu quero. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade. O homem está falando aqui no caso lá de prostituição mesmo. Ele fala isso também aos Tessalonicenses. Na época era muito aos Coríntios. Os Coríntios eram prostitutos geral. Claro que tinha crente lá também, mas era muito pouco. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, que nem Cristo ressuscitou e não morre mais. Pois é, vocês têm que viver desse jeito. Como Cristo, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros sejam oferecidos a Deus como instrumentos de justiça. Meu Deus, que coisa linda. Aí, a partir do versículo 15, alguém diz aqui que eu repito muito as coisas. Pois é, os apóstolos também, Jesus também. Se você for ler os evangelhos com o evangelho de Mateus, por exemplo, que é um dos maiores, você vai ver que Jesus repete os ensinamentos não sei quantas vezes durante o evangelho todo. O mesmo ensinamento. Tem versículo que é repetido, às vezes, o versículo do mesmo jeito. O ensinamento do mesmo jeito. Então, por que a repetição? Para ver se inculca. Lembram lá do Deuteronômio, capítulo 5, 6? Inculca na cabeça do teu filho, diz de manhã, de tarde, de noite, comendo, bebendo, andando no caminho, ao levantar-te, ao deitar-te. É isso, repete. Mete isso na cabeça dele. Às vezes alguém já diz, pastor, repete tanto, é para repetir. Se eu não repetisse, imagine. Eu repito tanto e não serve para grande coisa, imagine se eu não repetisse. Pois então, irmãos, Paulo aqui repete a partir do capítulo 15, só usando uma analogia. Do 15 ao 23. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte
ou da obediência para a justiça. Vamos parar aqui, antes de começar aqui. Então ele está apenas reforçando o ensino dos versículos anteriores, dizendo isso, olha, quando nós éramos escravos do pecado, nós fazíamos a vontade do pecado. Nós fazíamos a vontade da carne. Eu quero. Agora não. E mais, isso que a gente fazia no tempo do eu quero sexo, eu quero seja lá o que for, hoje nós nos envergonhamos. Ele diz isso aqui, ó. Vocês hoje se envergonham disso. Capítulo 21, versículo 21. Naquele tempo, ou seja, quando vocês ainda viviam na escravidão do pecado, naquele tempo, que resultados colheste? O que foi que você tirou disso? Só desgraça na sua vida, na sua família, na criação dos seus filhos. É isso que ele está dizendo. Olha como é a sua família hoje, que ainda é resultado do tempo que vocês eram escravos do pecado. Um irmão uma vez me falou isso. Pastor, eu me converti. Mas olha, a minha casa continua uma desgraça. Eu perguntei, todos os filhos adultos, os seus filhos se converteram, irmã? Disse, não. Eu digo, pois então você ainda vai viver nessa desgraça o resto da sua vida. Se eles se converterem, você ainda vai colher muita coisa para frente. Imagine sem eles se converterem. Eu disse para a irmã, pode sossegar que você vai sofrer muito ainda, colhendo o que você plantou. A mulher era macumbeira, bruxa, dessa de fazer o cão com os outros. Aí ela veio dizer que eu me converti, mas ainda estou minha vida, a minha casa é uma desgraça, de que ainda vai ser muito tempo, pelo que você está me contando aí. Então Paulo está dizendo aqui, olha, hoje vocês se envergonham do que vocês plantaram antes, quando eram escravos do pecado, vocês se envergonham mesmo. Eu estive no meu tempo de juventude, uns 10 anos ou mais, sei lá, não me lembro quanto, tempo do Banco do Brasil, afastado da igreja. E eu sei o que eu fiz afastado da igreja e morro de vergonha quando me lembro das coisas que eu fiz. É isso que ele está dizendo aqui. Ó. Vocês se envergonham das coisas que vocês fizeram quando estavam escravizados pelo pecado. Versículo 21. É vergonha só o lembrar. Naquele tempo, que resultados colhestes vocês? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados da escravidão do pecado, somos feitos servos da justiça. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Lembra de Jesus? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é justiça? É o que é certo. E o que é certo é o que está de acordo com a doutrina do Senhor na sua palavra. Qualquer coisa diferente disso é maldição. Inclusive essa história de tem que ser preparado um curso, não sei de quanto tempo para o batismo. Eu conheço uma irmã, vocês conhecem também aqui. Essa irmã até hoje vive esse problema psicológico na cabeça dela. Nasceu, se criou na igreja, no tempo de adolescente, passou pelo tal do curso para se batizar, foi entrevistada pelos tais ungidões, os presbíteros e o pastor, e reprovaram a moça. Você não está preparada para o batismo. Ela e mais 3 colegas adolescentes. As 3 colegas foram aprovadas, ela não. Ela é a única que está na igreja até hoje. As 3 colegas que foram aprovadas pelos ungidões se desviaram da igreja a vida inteira e nunca mais... E ela continua na igreja, mas tem esse trauma na cabeça dela, até hoje não consegue se batizar. Conversei com ela inúmeras vezes e ela dizia, não, eu não sou crente, eu não sou crente. Porque disseram isso para a moça, adolescente ainda. Coitada da pobre. Tentei tanto, conversando com ela, e ela não consegue tirar isso da cabeça. Obviamente, Deus tem que trabalhar. Provavelmente ela precise do trabalho de um psicanalista ou alguém para ajudá-la a tirar esse trauma da cabeça dela. Então, irmãos queridos, observe que nós lemos aqui um versículo que diz que nós éramos escravos e fazíamos o que fazíamos, e hoje nós só temos vergonha disso. E outro que diz que nós não somos mais escravos, que nós agora vivemos para fazer a justiça de Deus. Pois muito bem. Então prestem atenção.
sempre estaremos na condição de escravos. Ou do pecado, ou de Cristo. Ou da carne, ou do Espírito. Como Paulo fala lá em Gálatas. Paulo fala isso lá em Gálatas. Nós sempre estaremos fazendo a vontade de um Senhor. Lembra lá em Gálatas, capítulo 5, capítulo 6, ele fala disso muito bem. Se nós estamos plantando na carne, inclusive ele diz isso, da carne colheremos corrupção, que é a morte. Se semeamos no Espírito, do Espírito colheremos vida eterna. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui no 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a mesma coisa. Irmãos, eu já disse para vocês, não sei quando a Bíblia tem a mesma coisa escrita o tempo todo de Gênesis e Apocalipse. É só você entender como é que funciona esse negócio aí e saber interpretar isso. Para isso é que existe pastor. Para ensinar, interpretar e para estudar, interpretar e ensinar para os irmãos. O problema é quem é o pastor que faz isso. Sempre estaremos servindo a alguém. Ou estaremos servindo as nossas paixões da carne, ou estaremos servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse caso, do convertido, ele muda todos os seus afetos, ele muda todos os seus desejos, ele muda o seu rumo. Dos versículos 15 a 23, que nós lemos aqui, que eu li só o 15 e o 16, já lemos aqui também o 18 e o 21, ele fala sobre isso. Ele apenas está reforçando isso. E agora, não estamos mais servindo ao pecado, não somos mais escravos do pecado, agora nós somos escravos de Jesus e de boa vontade. Quando andávamos na escravidão do pecado, tínhamos prazer nos nossos desejos pecaminosos. Agora não, agora nós temos a vergonha. Agora, como escravo de Jesus, nós temos prazer na sua justiça. Sim. Aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, como eu sempre chamo aqui. Como é que eu vou praticar essas obras de justiça? Que obras de justiça são essas? Lembram de Efésios 2:10? 2, 8, 9 e 10? 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Sim, pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. 8. Pela graça sois salvos pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras, não é você que decide se converter, nem é você que resolve nada disso. Não de obras, para que ninguém se glorie. Se fosse você, você podia se gloriar. Chegar no céu e dizer, Senhor, eu quero entrar. Por quê? Porque eu me converti. Eu quero entrar porque eu me converti. Pronto, você tinha crédito na porta do céu. Não de obras, para que ninguém se glorie. 10. Pois somos feitura dele, nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Foi. O pecado não corrompeu? Corrompeu. Pois Deus refez em Cristo Jesus. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais o quê? As boas obras que ele preparou de antemão. O que preparou de antemão é desde a eternidade, para que andemos nelas. E como é que eu vou andar nessas boas obras? Se eu conhecê-las. E como é que eu vou conhecê-las? Se eu conhecer a doutrina. Não há outro jeito. Porque eu tenho insistido tanto aqui no ensino e que os irmãos participem do estudo. Simplesmente a coisa mais lógica do mundo, como 2 e 2 são 4. Eu não tenho como praticar as obras de justiça sem conhecimento doutrinário do que são essas obras de justiça. A nossa igreja, como a maioria das igrejas evangélicas, tem uma frase que é uma maravilha. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Que coisa linda! Não parece uma coisa muito piedosa? Aí vem a pergunta, sim, colega, mas como é que você vai praticar uma regra que você não conhece? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Só que eu não conheço a regra. Mas como é que eu vou praticar uma regra que eu não conheço? Ninguém me chama para jogar beisebol que eu não sei. Eu não sei a regra.
tacar o cacete naquela bolinha lá, eu até acerto. Mas eu não sei as regras, eu não tenho condição de jogar aquilo. Pois é, a mesma coisa. Eu não tenho condição de andar em boas obras, obras de justiça, se eu não sei que obras são essas. Ou como é que se faz essas boas obras. Eu não tenho condição, simplesmente. Pois essa é a realidade da grande maioria de qualquer dito crente evangélico. E eu insisto tanto aqui na nossa igrejinha para que essa realidade seja diferente. Olha o versículo 17, irmãos. Mas, graças a Deus, não é graça a sua obra de justiça. Não é porque você decidiu, porque você resolveu. Não, é Deus quem resolve. Você vai só ser agente nesse processo totalmente encaminhado por Deus. Mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, nós éramos escravos do pecado e sabemos que a Bíblia toda está dita isso, que é Jesus quem nos salva disso na cruz do Calvário. Contudo, presta atenção agora, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, ou na doutrina em que vocês foram ensinados. Lembra de Atos capítulo 2, versículo 42? Depois da conversão, depois do batismo, o que é que está escrito lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na sequência é que vem, na oração, no partir do pão e na comunhão. Primeira coisa, na doutrina dos apóstolos. Se você não tem a doutrina, você não sabe nem o que é oração. Você fica repetindo um bando de baboseira aí que não serve para nada. Se você não sabe o que é doutrina, você não terá comunhão com os irmãos. Você vem para uma igreja aí, você, irmão, tudo bom, termina, vai se embora para casa, não sabe tudo. Por falar nisso, já que eu lembrei agora, pode ser que eu esqueça depois. A mãe de Elô caiu no banheiro e quebrou o braço. Já é uma velhinha. Elô mora sozinha com ela. Então alguém, que for possível, já falei com Margarete hoje, se disponha a ajudar. Eu e Margarete vamos ajudar. Então outros irmãos e irmãs daqui da igreja se disponham. Elô é sozinha com ela. Ela não tem condição de ficar 24 horas, um dia inteiro no hospital lá com a mãe. Alguém tem que rendê-la para ela vir em casa tomar um banho, alguma coisa assim. Isso é comunhão. Não é estar aqui na igreja cantando, não. Eu sei, ela está em casa já, mas ela vai voltar para o hospital para fazer a cirurgia. Ela voltou porque não tinha condição de fazer a cirurgia na época e voltou para casa, mas ela vai voltar para o hospital. Vamos acompanhar isso, já disse para a Margarete. Hoje, antes de vir para cá, eu falei com ela e pedi para ela ligar para a gente, dando os passos, quando é que vai para o hospital, quando é que, para a gente saber. Eu sei que tem irmã Nina, tem Edna, que são mais chegadas a Elô e tudo, eu, Margarete, a gente vai acompanhar isso. Então, outras pessoas que quiserem, podem se dispor também. Então, irmãos, prestem atenção, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer. Conversão quer dizer a obediência, viestes a obedecer de coração, não é por obrigação. Obedecer a quê? A doutrina. Na forma da doutrina em que vocês foram ensinados, ou a que fostes entregues. Doutrina, irmãos, doutrina. O conteúdo do Evangelho da Salvação chega a nós, e se sedimenta em nós, se enraiza em nós, através da doutrina, não tem outro jeito, através de ensinamentos que nos levam a perceber a mudança radical que aconteceu conosco na conversão. Se não acontecer isso, não houve conversão. Conversão é mudança de morte para a vida, como Paulo está ensinando aqui. Somente na medida em que nós crescemos no conhecimento da salvação, é por isso que eu digo que algumas pessoas que dizem que são irmãos, nossos de outros igrejas, não são irmãos com ele, não pode ser irmão de quem for, meu não é. Meu não é irmão não, porque se fosse ele conhecia a doutrina. Somente na medida em que nós conhecemos a doutrina, nós crescemos no conhecimento da salvação. Pessoas que não sabem nem o que é salvação, apenas diz que não, eu sou crente. O que é salvação? Ele não sabe nem o que é. Salvo de quê? Ele não sabe. Continua na mesma vida de pecado.
Só tem um crachá dizendo que eu sou evangélico. Quanto mais nós crescemos na doutrina, mais nós conhecemos o nosso Salvador, tanto melhor ficam os nossos relacionamentos com Deus e com a sua criação, toda a criação, notadamente nossos semelhantes. Ou seja, os seres humanos. Não tenham nenhuma dúvida, irmãos. Todo mundo aqui é inteligente e sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Quando os nossos relacionamentos interpessoais, seja no trabalho, seja onde for, e especialmente na família, quando eles estão mais difíceis ou são difíceis, não há evidência maior de que estamos sem relacionamento com Deus. Não há nenhuma evidência maior de que nós não estamos com um bom relacionamento com Deus, se há uma dificuldade de relacionamento com os nossos próximos, especialmente nossos familiares. E, obviamente, falta de relacionamento com Deus indica claramente falta de fé. Indica claramente falta de obediência. Indica claramente falta de conhecimento doutrinário. Domingo passado nós pregamos aqui. Em que nós cremos? Em que é que nós cremos? O que quer dizer eu sou crente? O que quer dizer isso? Para que possamos oferecer nossos membros para servirem à justiça, para a santificação, como o homem diz aqui. Versículo 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Vocês não foram convertidos? E como é que eu faço isso? Pelo conhecimento da doutrina. Não tem outro jeito. Nós precisamos entender que o que aconteceu conosco na conversão, se é que essa conversão aconteceu, foi nada mais, nada menos do que uma mudança da morte para a vida. Quer alguma coisa mais radical do que isso? Não existe. Como o apóstolo diz no versículo 22, agora, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, vocês eram servos do pecado. Eu não disse, você é sempre servo de alguém. Ou da carne, das suas paixões, ou do Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Então vocês agora são servos de Deus, transformados em servos de Deus. Tende o vosso fruto para a santificação. A vossa vida, lembra do fruto do Espírito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23? Paz, alegria, amor, longanimidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio, é tudo isso. É a sua vida como crente, vida de santidade. É isso. E esse fruto, por fim, leva à vida eterna. Essa vida em abundância que Jesus dá a partir da conversão, já nesse mundo velho perdido. Pois é, Deus não vai restaurar todas as coisas, pois já começou comigo, já começou com você. É exatamente isso que tem que... O crente tem que entender isso. Deus não vai transformar todas as coisas em novas no último dia quando Ele vier. Vai, mas Ele já começou. Já começou comigo, já começou com você. É isso que Paulo está dizendo. Você já é nova criatura. Afinal, como conclui o apóstolo, e nós vamos concluir também, todos nós devemos estar conscientes de que o salário do pecado que nós vivíamos é a morte. Você vai morrer e vai ressuscitar para a morte eterna, para o inferno. Que é exatamente a forma em que nós vivemos nesse mundo aqui quando nós somos convertidos. Já estamos vivendo no inferno.
Mas, como ele termina no versículo 23, o dom gratuito. Você não pagou por isso não. Não foi com obra de justiça, não foi com obra sua, nada. Foi gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, não há como ser crente e não perseguir diligentemente, e não perseverar e crescer em uma vida de santidade, certo de que nós já estamos vivendo e viveremos eternamente para louvor da glória de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O tal membro de igreja que não tiver essa convicção, e não tiver essa disposição na sua vida, como Paulo ensina aos Efésios, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, senão você vai se vangloriar por minha causa. Não, eu me converti, eu agora vou fazer isso. Então não precisa de Deus, é você mesmo. Então o crente que não tem essa convicção, que ele vai andar em Cristo, e por Cristo, e para Cristo, nós precisamos, irmãos, ter essa convicção. E para isso é imprescindível que após a conversão venha a santificação. E a santificação não é possível sem a doutrina. Precisamos aprender a palavra de Deus para que nós possamos pô-la em prática. Que Deus nos conceda graça para compreender a sua palavra, a explicação tão detalhada que Paulo dá aqui a esses romanos. Eu disse para você, essa carta dos romanos é preciosa. Toda a Bíblia é preciosa. Mas essa carta aqui em matéria de doutrina, em matéria de teologia sistemática acerca da salvação, é muito preciosa. Então que Deus nos conceda, irmãos, graça para compreender a doutrina e nos conceda mais graça ainda e poder e força para que nós possamos pôr essa doutrina em prática. Porque, como nós dissemos no início, você pode questionar, e eu posso por acaso fazer isso? Posso não. Mas, como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, nós podemos. Como Jesus disse aos seus discípulos, João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Façam, que o poder é meu. Então que Deus nos abençoe. Amém.